como a maternidade mudou, como as mulheres estão mudando, né? A gente pega a mulher lá do passado, ela cuidava da casa, ela tinha preocupação dos filhos, ela tinha preocupação do alimento, ela não trabalhava fora. De repente, ela já teve que trabalhar fora, ou ser empreendedora, ou ser CLT, cuidar de tudo ao mesmo tempo. E aí também vem a parte da educação dos filhos. E por que assim, eu até ia ali conversando tudo pelo WhatsApp, trazer essa mudança de maternidade? Porque é algo que a gente está vendo acontecer assim muito rápido. E não tá dando tempo de nada. Querendo ou não, olha quantas coisas a Aline faz, quantas coisas eu faço. Quem me conhece no canal sabe que eu tenho uma empresa, sabe que eu tenho um canal, sabe que eu tenho 2 filhos também. Então, assim, são várias funções ao mesmo tempo. Sou do lar, né? É tudo ao mesmo tempo. Só que a gente precisa ter também esse equilíbrio emocional. A gente precisa saber quem somos nós como mãe. Então, eu quis trazer ela hoje para ela trazer essa visão também para você. Eu falo muito aqui no canal, sabe, Aline? Sobre maternidade, sobre esse cansaço, sobre esse esgotamento. Então, assim, trazer você aqui hoje é demonstrar para elas que tem várias pessoas que fazem várias coisas, mas não estão totalmente esgotadas. E mesmo quando tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem nada errado. Mas é bom você sempre estar olhando para quem? Para quem tá do seu lado. Que é seu esposo, que é seu filho, você ficar atento a eles, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu coloquei aqui do lado, para não esquecer, porque a gente vai conversando sobre esses assuntos, é: quais as mudanças que você vê dentro dessa maternidade, na visão psicológica, tá? Entre o relacionamento de mãe, de filho, o que você vivenciou e vem trazendo, até mesmo dessas mães, de repente, que você auxilia, né? Que você tem psicológica. O que você acha que mudou de lá de trás para agora? A gente tem muita informação hoje, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é assim, qual que é a nossa geração? A nossa geração é da informação. A gente vem de um mundo globalizado, onde aquela mulher lá atrás, de, sei lá, 60 anos atrás, que tinha pouca informação, ela fazia o que ela podia. Mesmo muitas vezes, ela não estando no mercado de trabalho, existiam várias dificuldades, né? Só que ela fazia conforme ela aprendia com a mãe. E ela vivia numa comunidade, que muitas vezes a comunidade, antigamente, as mulheres se ajudavam, né? Era muito comum quando a mulher tinha um bebê, a vizinha pegava a roupa para lavar, a outra levava comida, e elas se ajudavam, porque não tinha muito o que fazer, né? A mulher, ela não estava no mercado de trabalho tão ativa assim, muitas vezes trabalhava dentro de casa, lavando roupa, sendo artesã, costureira, eram trabalhos mais dentro de casa, então ela ficava com a ocupação e com a atenção diretamente com os filhos, né? Apesar do mundo ser muito machista, e as mulheres sofrerem dentro das casas, né, não podendo verbalizar, não tendo voz e tal, hoje a gente sofre com excesso de informação. E mulher tem uma tendência natural ao perfeccionismo, né? Eu acho que é muito normal as mulheres não delegarem nada e quererem ser perfeitas em tudo. Então, por exemplo, eu ouço muito no consultório e falo assim, olha, eu faço, eu cozinho, eu cuido dos meus filhos, eu tenho que trazer dinheiro para casa, eu não gasto com coisas absurdas, mas se um dia eu tô cansada e eu não quero cozinhar um prato, não quero juntar, eu falo, nossa, mas não tem comida. E se eu não quero, se eu por um acaso não vou ao supermercado tanto que eu vou, nossa mãe, mas não tem Coca-Cola, não tem nada, e ninguém olha para essa mulher, né? E essa mulher, mesmo que ela ache um absurdo as pessoas estarem cobrando elas, mesmo elas tendo feito uma série de coisas, no final do dia elas se sentem culpadas, porque mulher se sente culpada por não dar conta, né? A gente tem uma cobrança social em cima de nós, em cima do nosso corpo, em cima da nossa sexualidade, em cima da nossa maternidade, em cima de como a gente é profissional. Então, assim, a gente tem que ter uma resiliência tão grande, né? Porque a gente tem que ser a melhor mãe, tem que ser a mãe que dá atenção, que separa os lanchinhos do filho, que tem que levar na nutricionista, que tem que levar no pediatra, e os filhos estão lindos, emocionalmente estáveis, tirando notas maravilhosas na escola e indo a todas as reuniões, porque se mãe não vai pra reunião, super criticada, né? E aí, a gente tem que estar com a casa impecável, limpinha, cheirosa, os móveis maravilhosos. Se quebrar alguma coisa, alguma torneira que liga pro mecânico, somos nós, muitas vezes, né? Porque os homens também estão nesse processo de mudança. E aí, a gente tem que cozinhar maravilhosamente bem, malhar, treinar, ficar esbelta, limpar a casa e ainda estar disposta, feliz, não é? Como faz isso? Se alguém consegue, me conta. Tem que ter 365 horas no dia. Só que a gente não entende isso. A gente não entende que o empoderamento, uma parte desse empoderamento, tem tornado a gente escravo. E a gente tem se cobrado mais, em vez de se libertado mais, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente é um ser humano e a gente precisa saber que a gente precisa de ajuda, né? Seja buscar uma ajuda emocional, seja buscar... A gente precisa delegar. E se você não cozinha, não significa que você é uma mulher imperfeita, né? Se você, por exemplo, e a gente vai para a maternidade em si, se você não consegue ter um parto normal, se você não consegue amamentar, você não é uma mãe pior por isso, né? A gente tem uma fase de rotulação da maternidade e aí isso traz mais culpa. E na educação dos filhos também. A gente tem que entender que a gente faz parte de um sistema, né? Não existe o conto de fadas que a gente tem que aprender agora com as informações e dar conta. E não é assim, né? A gente aprende a ser mãe. E, infelizmente, tudo que a gente aprende, a gente também aprende errando. Então, vamos errar. Então, a gente não vai dar conta de muita coisa. E esse processo de perdão, esse processo de entender que a gente é um ser humano, e esse processo de acolhimento é o que a gente não tem. É muito difícil a gente se sentir abraçado. E ainda, para piorar,
a nossa culpa, nem a gente se abraça. Então, assim, as mudanças que eu vejo, infelizmente, são mulheres mais adoecidas, são mulheres mais inseguras com a própria maternidade, são mulheres, cada sentimento que o filho, cada escolha que o filho tiver errada, alguma coisa que ele fizer, infelizmente as mães vão sentir ainda mais, porque eu vejo que a internet tem feito muito isso, sabe? Eu acho que é muito importante falar de educação amorosa, é muito importante a gente falar que a gente precisa mudar a forma como a gente aprendeu, né? Hoje não faz sentido nenhum a gente usar palmada, a gente usar chinelo, a gente sabe que não precisa, a gente sabe que isso tudo vem de um aprendizado que no final a gente não aprende nada, porque quando a gente conversa sobre isso, a gente percebe que não faz sentido a agressão, né? Eu acho muito bom os exemplos que a gente vê por aí, né? Se o seu amigo do seu trabalho gritar com você, se sua mãe gritar com você, se qualquer outra pessoa gritar com você, você não vai bater naquela pessoa, né? E por que uma criança a gente Aceita. Por que a criança a gente vai violentar essa criança, né? Então, eu acho que isso é uma forma, é muito importante a gente refletir, só que sem se esquecer da nossa história. A gente não pode esquecer do nosso contexto. E a gente vai errar. A gente aprendeu muitas vezes assim, às vezes a nossa criança tá muito machucada, mas o ponto é, o que você vai fazer para você mudar se você sabe que você tem que mudar? Então, estar dispostas a aprender, a ter ajuda profissional, né? Entender que o psicólogo faz parte ativamente desse processo, porque a hora que faz sentido, você não faz força para ser diferente, entendeu? Mas agora, uma mulher que tá, muitas vezes, mal no casamento, mal profissionalmente, não tá dando conta da casa e ainda vê uma birra e tem que se acalmar, essa mulher também não tá sendo acolhida. E aí, se ela se desespera, se ela se enfesa e bate nessa criança, ela só tende a ficar cada vez pior, a ficar mais entristecida.